O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Mãe de Deus. Alguns vão insistir em dizer que Nossa Senhora é apenas Mãe de Deus enquanto homem, porque, afinal de contas, dizem alguns, Deus é eterno, existe desde todo sempre. Maria é humana e passou a existir num dado momento da história. Contudo, Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, e essas duas realidades são indivisíveis. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Então Maria, ela é mãe de Deus, sim, de Deus encarnado, de Deus que se fez gente. E o Evangelho de hoje nos leva para Belém, para um momento de simplicidade e também grandioso, onde se encontra Maria, José e o menino Jesus deitado numa manjedoura. Os anjos anunciam a boa notícia aos pastores para que eles vejam esta grande graça de um Deus que não vem num palácio, mas vem num lugar humilde, primeiramente para os simples e humildes. E os pastores vão depressa, com grande expectativa, com entusiasmo de fé realmente. E quando chegam até aquela manjedoura, eles percebem como é extraordinária a graça de Deus. Eles se maravilham com a simplicidade com a qual Deus fala. Bem-aventurado é aquele que se maravilha com as coisas pequenas da vida. As crianças têm essa capacidade e nós, com o passar do tempo, muitas das vezes vamos perdendo isso. Talvez valorizando outras coisas, quando na verdade a beleza, a riqueza verdadeiras está em coisas muito simples e ao mesmo tempo tão preciosas, valiosas. Os pastores reconhecem naquele menino que Deus está ali diante dos olhos deles. E eles não se contêm, eles começam a falar para todos, a testemunhar, de maneira que as pessoas ficam também contagiadas e se maravilham com este testemunho deles. Quem faz a experiência de Deus
não consegue guardá-lo para si. Sente a necessidade de compartilhar com os outros, de falar sobre Deus, de espalhar esta experiência para que outras pessoas também possam ver com os próprios olhos depois de ouvir, ou seja, possam também experimentar depois que escutam falar sobre as maravilhas de Deus. E no Evangelho de hoje, além da atitude dos pastores que vão depressa, ou seja, que não adiam nada, que se colocam à disposição quando Deus os chama através do mensageiro, nós temos também a figura de Nossa Senhora, que guardava todas as coisas e as meditava em seu coração. Maria é para nós este grande exemplo de que é preciso muitas das vezes silenciar. Nós estamos num mundo tão barulhento. E nesta noite, certamente, muitos, depois de comemorar, quem sabe ouviram também tanto barulho pelas ruas, não é? Então nós vemos que o silêncio é cada vez mais raro. E eu não falo apenas da ausência de ruídos exteriores. Nós, muitas das vezes, vamos perdendo a capacidade de ter o silêncio interior, né? O silêncio da mente, o silêncio do coração, para escutar mais a Deus, para processar melhor as coisas, como Maria, que guardava e meditava tudo no seu coração. Maria, aquela que percebe a ação de Deus, porque ela é capaz de silenciar. Nós, antes de tomarmos uma decisão, de fazermos uma escolha, às vezes com aquele desejo de que as coisas se resolvam, nós precisamos parar um pouco, deixar Deus nos mostrar e também elaborar algumas coisas dentro de nós. O grande imediatismo, que é a vontade de tirar, né, já de pronto, aquilo que está nos desassossegando, às vezes nos faz perder a grande mensagem que Deus quer nos dar, ou até a solução que Ele quer nos apresentar, e que requer também uma preparação para que a gente possa discernir melhor. Vemos os pastores que têm pressa em anunciar, e vemos Maria numa outra atitude que também é tão nobre, que é aquela que deixa o tempo de Deus ir mostrando as coisas gradativamente. Às vezes nós somos apressados para querer resolver as coisas, já assim sem amadurecê-las, e às vezes nós somos lentos para anunciar. O Evangelho nos mostra disposição dos pastores em apresentar Jesus, mas por outro lado nos mostra a calma e a tranquilidade de Nossa Senhora para compreender melhor o que Deus espera de nós. Esses dois movimentos são necessários. Tem coisas que nós não podemos esperar, nós temos que realmente agir e deixar o Espírito Santo mesmo nos impulsionar. Outras coisas, quando nós não compreendemos, não adianta agir, que nós vamos meter os pés pelas mãos. Nessa hora é preciso ter a atitude de Nossa Senhora. São 3 os grandes ensinamentos que o Evangelho de hoje nos apresenta. Primeiro, ter pressa sim para encontrar com Jesus. Não adiar aquilo que Ele nos pede, não ficar encontrando justificativas, desculpas para não realizar aquilo que Deus está colocando como um chamado dentro de nós, mas buscar ter um coração pronto, disposto, quando está muito claro o que nós devemos fazer. Um outro ensinamento, ainda olhando para os pastores, é testemunhar também aquilo que nós fazemos como experiência de Deus. O que a gente não compartilha com as pessoas, morre conosco.
Agora, aquilo que a gente compartilha com os outros se multiplica. Por fim, um último ensinamento, que é esse de como Nossa Senhora guardar as coisas no coração para saber a hora certa, quando as coisas precisam ser melhor amadurecidas em nós. É justamente a disposição e a prudência, cada uma delas entra em cena num momento, e esse evangelho nos mostra essas duas atitudes. Que sejamos, portanto, como os pastores que acolhem a boa notícia, que é muito clara, que é justamente evangelizar, que é apresentar a Deus, e que nós não deixemos para depois, mas saibamos que o momento oportuno é aquele que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo, sejamos como Maria, tenhamos a atenção diante das coisas que nós não somos capazes de compreender tão rapidamente, mas confiantemente acreditar que Deus tem algo maior e que Deus, quando começa algo, Ele faz por completo. Que os pastores sejam para nós grande inspiração no anúncio. Que Maria seja espelho de um coração que sabe também calar para Deus falar e assim, na hora certa, agir. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,